Lucas, capítulo de número 6, nós veremos a narrativa de 2 episódios sobre Jesus confrontando os fariseus e os fariseus confrontando Jesus a respeito do sábado. Todos acharam? Lucas, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. Após a leitura de dizer esta palavra do Senhor, todos que creem respondam com um sonoro amém. Nós vamos ter mais uma breve palavra de oração para iniciarmos. Diz assim o Evangelho de acordo com Lucas, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais, e os seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus lhe respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos seus companheiros? E também lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus os observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor revele o seu amor aos nossos corações, que é o seu Filho que foi entregue pelos nossos pecados e ressurreto para a nossa justificação. Deus Espírito, pedimos que o Senhor se mova em nosso meio e transforme-nos mais e mais à imagem de Cristo Jesus, que o Senhor o glorifique, que a sua palavra penetre com poder no meu coração e no coração de todos que estão ouvindo. E Deus Filho, que o Senhor troveje em nossos corações pelo seu Espírito, que o Senhor seja exaltado, elevado e muito sublime entre nós, que nós venhamos a ouvir a sua voz como nosso bom e supremo pastor, e que a sua voz nos guie, ó Deus Filho, em meio a tanto barulho das vozes dos nossos corações. Seja glorificado, ó Deus triuno, nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso único mediador. Amém e amém. Irmãos, nós estamos chegando no final de um ciclo no Evangelho de Lucas. Se vocês repararem, domingo que vem, provavelmente o Kaique irá pregar sobre a escolha dos 12 discípulos, a partir do verso 12. E então, a partir do verso 17, nós já temos o início do Sermão da Montanha de Jesus. Então, o foco de Lucas, a partir do Sermão da Montanha, vai mudar um pouco. Por isso é necessário que a gente entenda essa porção desse Evangelho e fique marcado para nós qual é o contexto que nós estamos inseridos. Se vocês voltarem comigo, capítulo 1 e 2, Lucas é a primeira divisão do seu texto. Ele traz a mais longa narrativa da infância de Jesus. A partir do capítulo 3, nós temos Jesus sendo preparado para o seu ministério público como Messias. Isso vai do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13. Então, nossa porção, a partir do capítulo 4, verso 14, que vai até o meio do Evangelho, que é o ministério de Jesus na Galileia. E o texto começa, Jesus está na sinagoga, ele abre aquele rolo hebraico do livro de Isaías,
cai no que nós chamamos hoje do capítulo 61 de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar o Evangelho, para libertar os cativos, para curar os enfermos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Desde então, irmãos, Lucas, ele escolhe as suas narrativas, os seus eventos, para mostrar a autoridade de Jesus. Essa é a preocupação do nosso médico amado aqui, mostrar quão grande e quão magnífica e quão extensa é a autoridade desse homem que está andando na Galileia do primeiro século. Vejamos comigo, depois de ele pregar no verso 14, verso 31, ele expulsa um demônio de uma pessoa em Cafarnaum. Verso 38, ele cura a sogra de Pedro, mostrando que a autoridade de Jesus se estende sobre os demônios e sobre as enfermidades. Capítulo 5, nós temos a pesca maravilhosa, e Lucas nos mostra que a autoridade de Jesus é tanta que ele controla a própria criação, guiando aqueles peixes para rasgar a teia ou o cesto daqueles pescadores. A cura de um leproso no verso 12, a cura de um paralítico no verso 17, o chamado de Levi no verso 27. Então, semana passada o Kaique pregou sobre a questão do jejum, Jesus mostrando que ele trouxe as novas vestes e o novo vinho da nova criação. Esse é o grande foco de Lucas quando ele trata sobre Jesus. Jesus é o Senhor, que é ao mesmo tempo servo, e ele inaugura em si mesmo a nova criação. E o texto de hoje, a autoridade de Jesus se estende até o texto do Antigo Testamento, ilustrado no quarto mandamento, no mandamento do sábado. Vocês veem? E um título muito importante que aparece nessa sessão e ao longo dos evangelhos, que Jesus chama a si mesmo, é o título Filho do Homem. Jesus diz o tempo todo, o Filho do Homem. Lucas capítulo 5, o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Nós vimos em Lucas capítulo 6, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, do Shabat. E quando Jesus diz Filho do Homem, está aludindo a Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. E o profeta Daniel, nesse texto, ele diz o seguinte: nas minhas visões noturnas, eu vi um como Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que todos os povos, tribos e línguas o servissem e o cultuassem. O verso 14 diz: e o seu reino não terá fim, e o seu domínio será por toda a eternidade. E quando Daniel fala isso do Filho do Homem, ele está citando 2 Samuel 7,14, onde Deus se volta para Davi. Davi ele quer construir o templo, Deus diz: não, você não vai construir o templo, o seu filho vai construir o templo, e o reinado do seu filho não terá fim. E a primeira coisa que se é dita de Jesus no Evangelho de Lucas é que ele é o rei da descendência de Davi. Então nós estamos diante de um homem que é o rei da descendência de Davi, que terá um reinado que não terá fim, e ao mesmo tempo ele é o Filho do Homem que está coroado de glória e de majestade e que domina sobre todas as coisas. A autoridade de Jesus, irmãos, como nós vimos até aqui, ela não tem limites, ela não encontra barreiras, não existe nada, como Nabucodonosor disse de Yahvé, que impeça sua mão e diga o que fazes. E aqui nós estamos entrando num tema que é muito tabu nos nossos dias, porque falar de autoridade ou de exercício autoritativo de alguém numa era pós-moderna como a nossa é você ser taxado de ditador, de extremista, de fascista, de uma pessoa que não vale a pena viver na face da terra. Você dizer que um homem, nele é concentrado todo o poder nos céus e na terra, é o fim da picada para ouvidos pós-modernos. Eles vão dizer que não existe tal coisa como autoridade, tudo tem que ser democratizado, tudo tem que ser dividido certinho. Deixe-me dar 3 ilustrações para vocês sobre o desastre que é a nossa pós-modernidade e essa guerra contra a autoridade. Porque, irmãos, nós, enquanto criaturas, é impossível não estarmos debaixo de alguma autoridade.
Criaturalidade, se a gente pode usar essa palavra, ser criatura e estar debaixo de uma autoridade são coisas inseparáveis. Você dizer que você quer ser uma pessoa autônoma, sem nenhuma autoridade sobre você, você está dizendo que você quer ser Deus. Mas isso é absolutamente impossível. De um jeito ou de outro, quando você se livra de uma autoridade, você se emaranha e você se enlaça em uma outra autoridade pior ainda. Deixa eu dar 3 exemplos para vocês vão entender meu ponto. Primeiramente, o desastre começa a acontecer com a própria interpretação das Escrituras, ou com a interpretação de qualquer texto sequer depois. Até o século XIX, quem tinha autoridade final para qualquer interpretação é o que nós chamamos da intenção do autor. Autor, mesma raiz da palavra autoridade, é quem tinha a palavra final. Então, quando você interpretar as Escrituras ou qualquer outro texto, você dizia, bom, o autor gravou sua intenção aqui nesta palavra, nesse discurso escrito. Virada do século XIX para o XX, o pessoal começou a dizer, não, esse negócio é negócio de conservador, é negócio de conservador, de pessoas que não estudam. Nós não queremos estar debaixo da autoridade do autor. Isso limita a nossa criatividade enquanto intérpretes. E a autoridade se moveu do autor para o leitor. Vocês estão vendo? E deixa eu perguntar, o autor desapareceu quando nós assassinamos ele? Não, ele simplesmente se tornou o leitor. Vocês veem como é impossível escapar da teia da autoridade? E quando você coloca a autoridade da interpretação no leitor, você destrói qualquer possibilidade de interpretação. Porque se eu interpreto A, o Victor interpreta B, e elas se contradizem, não há um árbitro entre nós. Não existe mais interpretação. Seguindo a interpretação de texto, um segundo exemplo, nós temos a própria educação. A educação seguiu a hermenêutica, a interpretação. E antigamente quem tinha autoridade eram os professores na sala de aula. Então o pessoal começou a olhar para o professor como um ser abominável que abusa da sua autoridade, muitas vezes abusava mesmo, mas como alguém que oprime a liberdade dos seus alunos, e a autoridade se passou do professor para o aluno. O aluno virou autoridade agora. A autoridade não foi devastada e eliminada da sala de aula, ela foi passada para o aluno. E o que aconteceu com a educação, irmãos? Foi destruída. Não existe mais educação, não existe mais sequer esperança para a nossa educação. E o terceiro e último exemplo, a própria família foi afetada com essa absurdidade de ideia de ir contra a autoridade. Os pais que possuíam autoridade sobre os seus filhos, agora o foco se mudou para a autoridade dos filhos. Os filhos mandam e desmandam os pais. O que nós temos? Destruição da família. Então, aonde quer que nós venhamos a eliminar alguma autoridade e colocá-la em outro lugar que não está de acordo com a ordem de Deus estabelecida na criação, nós temos o próprio caos estabelecido, nós temos a destruição estabelecida naquele lugar. E quando nós nos voltamos para o nosso texto, Jesus dizendo que Ele tem toda a autoridade sobre si. Quando você elimina isso, você dizer, não é Jesus que tem autoridade sobre mim, sou eu mesmo, é a minha tradição, é a minha sociedade, você estabelece o próprio caos na sua vida, e a própria destruição emerge em meio a esses escombros. E junto, irmãos, com o tema da autoridade de Jesus, nós temos também a escolha dos apóstolos, capítulos 5 e 6, mas também nós temos um grupo de pessoas ali que estava indo contra a autoridade de Jesus, que eram as pessoas mais religiosas, que nós conhecemos como os escribas e fariseus. O tempo todo, Jesus demonstra sua autoridade, os escribas vão lá e questionam a autoridade de Jesus. Jesus demonstra sua autoridade, as pessoas experimentam sua autoridade, como nós vimos 2 sermões atrás. Os escribas estão lá para cutucar Jesus, e o que eles estão dizendo é: Jesus, você não tem toda essa autoridade. Jesus, nós não queremos saber da sua autoridade. E eles dizem: a nossa tradição é a nossa autoridade. E no fim das contas estão dizendo: nós somos a nossa autoridade. Irmãos, prestem bem atenção.
nós temos a tendência de olhar para os fariseus com um olhar farisaico. Assim como os fariseus olham para aquelas pessoas e dizem pecadores, nós olhamos para os fariseus e dizemos pecadores. Mas vocês e eu fazemos o mesmo todas as vezes que nós pecamos. Vocês veem? O pecado é exatamente isso, é você dizer, não, eu rejeito a autoridade da palavra de Cristo e eu vou estar debaixo da autoridade do meu pecado. E não há neutralidade aqui. Não existe autonomia aqui. Ou você está, conforme Paulo diz em Romanos 6, ou você está debaixo da graça, ou você está debaixo do pecado. Romanos 5, ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Romanos 8, ou você está condenado pela lei, ou você está livre de toda condenação e justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Não existe neutralidade aqui, irmãos. Portanto, todas as vezes que você pecar, e você vai pecar quando você sair do culto, talvez você esteja pecando agora mesmo, talvez você vai pecar amanhã, o ponto é que você vai pecar, lembre-se, que a voz de Cristo ressoe e ecoe dentro da sua alma. Quem você vai ouvir? Porque sempre, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, o pecado está disponível para nós. Mas sempre, em toda e qualquer circunstância, Cristo está igualmente disponível para nós. Ou melhor ainda, Ele está mais disponível para nós do que o pecado. Você sempre tem essa luta dentro de você, entre ouvir a voz da serpente do seu coração enganoso e ouvir a voz de Cristo Jesus que morreu por você. Essa é uma questão de autoridade, irmãos. A questão do pecado, a questão da graça, da santificação, é uma questão de qual autoridade você está debaixo. De Cristo ou de qualquer outra coisa que sempre culmina e se resume no pecado. Mas vamos para o nosso texto, finalmente entrar no nosso texto. Lucas capítulo 6, verso 1 ao 11. Nós temos 2 episódios envolvendo o próprio quarto mandamento, que é o sábado aqui. Verso 1 ao 5, Jesus vai dizer que é o Senhor do sábado. Leiamos. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Irmãos, fazer isso daqui era uma lei de Deuteronômio 25, 24, 25, que vocês vão ler daqui a pouco. Ou seja, se você tinha uma vinha e você ia meter a foice nela para colher os seus frutos, você precisava deixar algumas espigas para as pessoas pobres. E aquelas pessoas não poderiam pegar com a foice aquelas espigas, mas elas podiam pegar com a mão, debulhar e comer. Isso era uma lei. Entretanto, isso era absolutamente proibido no sábado. Deus falou, Levítico 14, Levítico 24, olha, vocês podem colher as espigas de domingo a sexta, mas no sábado vocês não vão fazer isso. Vocês esperam até o primeiro dia da semana. Então eles estavam quebrando o quarto mandamento aqui, pelo menos à vista dos fariseus. Verso 2: alguns dos fariseus perguntaram: por que estás fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Eles estão corretíssimos aqui, eles estão citando Levítico. E Jesus respondeu, e Jesus cita 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, o rei daquela época era Saul, o primeiro rei de Israel. Ele estava perseguindo Davi para o matar. E Davi, de tanto fugir de Saul, ele chega no lugar, e o sacerdote do lugar era Aimeleque, e ele diz: Aimeleque, nós vamos morrer de fome, pelo amor de Deus, nos dê o que você tiver de comer aí, nem que seja 5 pães que você tiver aí sobrando. O sacerdote disse: nós não temos pães, Davi, mas a gente tem aqui os 12 pães que ficavam na mesa dentro do santo lugar, que era somente permitido os sacerdotes comerem. Vocês estão acompanhando? Então era proibido Davi comer os pães ali dos sacerdotes. O sacerdote Aimeleque pega aqueles pães, dá para Davi, Davi come, dá o pão para os seus soldados ali, eles recuperam a energia. Davi pega a espada de Golias que estava lá naquele lugar e continua a fugir de Saul. Quando Saul chega naquele lugar, ele mata a sangue frio todos os sacerdotes daquele templo. É a mesma situação, alguém dentro de Israel perseguindo Davi. Nós temos aqui israelitas perseguindo o filho de Davi. E Davi estava num dilema ético aqui.
Será que eu preservo a minha vida e a vida dos meus soldados, ou eu guardo o mandamento que diz que eu não posso comer dos pães da proposição da mesa? E aqui o princípio da vida, ele se sobressai, e Davi, ele não peca ao fazer isso. Em nenhum momento Deus diz que ele pecou. Aqui, da mesma forma, os discípulos de Jesus, pobres, estavam com fome. A gente come essas espigas, ou a gente guarda o sábado. Então, o princípio maior da fome, eles pegam aquilo e comem. Mas, irmãos, a questão aqui é muito mais profunda do que simplesmente hierarquia de princípios, ainda que a gente poderia parar por aqui. Mas ele continua, verso 4: como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos seus companheiros, também lhe disse, verso 5, Daniel capítulo 7, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que isso significa, irmãos? Vamos descascar aqui 3 níveis de significados aqui. Primeiramente, se a gente lembrar de Daniel capítulo 7, Jesus está dizendo que ele é o rei davídico, que possui toda a autoridade, mas Jesus diz algo a mais aqui. Se a gente esvaziar o significado do mandamento, que é o sábado, o que nos resta é simplesmente o imperativo, é simplesmente o mandamento. Lucas capítulo 2, Lucas chama o Antigo Testamento de a lei do Senhor. E aqui Jesus disse: eu sou o Senhor dessa lei. Vocês estão vendo? Quando Jesus disse que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ele está dizendo: eu sou Deus. E os fariseus não conseguiram entender isso aqui. Eu sou Deus, eu sou o autor do 4º mandamento, eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé do Shabá, do sábado. Eu sou aquele que, Êxodo capítulo 20, antes de começar os 10 mandamentos, Deus disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, portanto não terás outros deuses diante de mim. Vocês veem? Deus está dizendo: eu sou o Senhor dos mandamentos que eu estou dando para vocês agora. E Jesus disse: o Filho do Homem, ele se refere a si mesmo em terceira pessoa, para confundir aqueles homens ali, é o Senhor deste mandamento. Ou seja, a autoridade de Jesus é tanta, que ele não somente é um homem, o Filho do Homem, que possui toda a autoridade enquanto criatura humana, mas ela transcende essas barreiras, e a sua autoridade é a autoridade divina. E o que nós aprendemos com isso é que é Jesus que manda, é Ele quem dá os imperativos e não nós. E voltando à nossa introdução, quando nós pecamos, você está dizendo: é eu que dou o imperativo e não Jesus. O segundo nível de significado aqui, Jesus como sendo o autor do mandamento do sábado, ele é também o intérprete desse mandamento. E como é que Jesus interpreta não só o 4º mandamento, mas todo o Antigo Testamento de qual ele é o autor? Ele diz: essa é a minha lei, a minha palavra, eu que escrevi isso daqui, o Antigo Testamento, o Novo também. Jesus, ele abre o Antigo Testamento, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu. Jesus abre Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, esse diante de mim sou eu. Vocês veem? Isaías 53, o servo sofredor sou eu. Daniel capítulo 7, o Filho do Homem sou eu. E qualquer coisa que você leia no Antigo Testamento, Jesus fala: isso é uma sombra de mim. Vocês veem? Jesus é a própria revelação da palavra de Deus para nós. Ele interpreta essa revelação como sendo Ele mesmo, porque Ele mesmo inspirou, e toda a Escritura aponta de volta para Ele. E aqui o movimento evangélico inverteu isso de ponta cabeça. Vocês se lembram do movimento autor para o leitor? Nós pegamos a Bíblia e nós vemos: isso daqui está falando de mim, isso daqui está falando de mim, eu sou o servo sofredor, estou sofrendo demais aqui, eu sou o Filho do Homem, Deus me deu alguma autoridade, eu sou o descendente de Abraão, a qual Deus vai me abençoar, e através de mim abençoar todas as famílias da terra.
Vocês veem? É uma leitura narcisista das Escrituras. É como o Narciso no mito grego olhar para as águas e ver o seu próprio reflexo, mas no final ele mergulha e morre afogado, buscando o próprio reflexo dele nas Escrituras. Este é o grande erro mortal da leitura evangélica ou qualquer leitura das Escrituras dos nossos dias. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo a palavra de Deus. E em terceiro nível de significado, vamos traduzir isso daqui, irmãos, direito. Porque quando Jesus disse no verso 5, eu sou o Senhor do sábado, se nós traduzirmos direito, ele está dizendo, eu sou o Deus do descanso. Shabá, em hebraico, é descanso. A gente perde isso ao traduzir, achando que é somente o sétimo dia, o nosso sábado, exatamente como a gente faz com a palavra batismo. Batismo em grego é baptizo, mas isso significa mergulhar, né? Eu sou a favor de toda vez que a palavra batismo aparecer na Bíblia, a gente traduzir como mergulhar. Acabaria todo o debate de imersionista e aspersão, né? Mas a gente perde isso na nossa tradução, e Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do descanso, eu sou o Senhor do Shabá. E vamos entender o que é o sábado então, irmãos. Gênesis capítulo 1 e 2, 6 dias da criação, Deus descansa no sétimo dia, a palavra Shabbat aparece ali em hebraico, e Ele abençoa o sétimo dia, o santifica. Êxodo capítulo 16 aparece primeiramente, depois capítulo 20, 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o dia do descanso do Senhor. E é muito claro em Gênesis e em Êxodo, nos livros de Moisés, que existe um paralelo entre a criação do universo e a redenção de Israel do Egito. Existe um paralelo muito grande, como nós vimos em cada leitura que nós fizemos de Gênesis e Êxodo. Então, a criação é um tipo ou um prenúncio da nova criação que estava sendo operada ali na libertação do êxodo de Israel do Egito. Então, o Senhor abençoou o sétimo dia, Israel recebe a bênção no sétimo dia. Os 6 dias de trabalho pesado lembrariam eles da escravidão do Egito, e o sétimo dia lembraria eles do descanso que Deus deu para eles. E depois, Salmo 95, livro de Josué, o descanso começa a ser vinculado à terra prometida de Canaã, porque eles entrariam em guerra ali para entrar naquela terra, e quando eles conquistassem a terra, eles entrariam no descanso de Deus. E o descanso de Deus estava também entrelaçado em muitos textos ao templo. O que é isso, irmãos? Canaã, templo, a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, o descanso era para apontar para a nossa comunhão com a presença salvadora de Deus no Antigo Testamento. Vocês veem? E o Antigo Testamento termina os profetas dizendo, vocês ainda não entraram no descanso, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Irmãos, em certo sentido, toda a palavra do Antigo Testamento, ela é profética. Inclusive as leis, inclusive os 10 mandamentos, porque não teria sentido se elas não fossem proféticas. Reparem comigo, façam um exercício de imaginação. Se não houvesse uma esperança, uma palavra de Deus dizendo que Ele restauraria a sua criação, se só houvesse um mandamento, e a nossa luta diária em cumprir e não cumprir esse mandamento, seria a maior catástrofe desesperadora da nossa existência enquanto humanos. Não haveria esperança de algum dia nós cumprirmos esse mandamento. Mas quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, implicitamente está dizendo, olha, haverá um dia onde não vai haver mais idolatria, os falsos deuses serão destruídos, e o meu povo me adorará com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Quando Deus diz, não matarás, está profetizando um dia onde o assassinato e a morte serão abolidos, e então a vida será eterna e planificada. Vocês estão vendo? Quando Deus diz, descansem no sétimo dia, Ele está profetizando o tempo onde nós iremos descansar na presença eterna de Deus. E quando Jesus vem, completamente sem pecado, Ele cumpre a lei, e a lei aponta
pela própria vida que Jesus estava levando aqui na terra. É isso que significa Jesus cumpriu a lei. Ele é o próprio cumprimento profético de toda e qualquer lei que Deus já deu. E nós, quando nós unimos a Ele pela fé, Paulo diz que a lei se cumpre em nós pelo Espírito, e nós vivemos plenamente na presença de Cristo Jesus. Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que o sábado, as leis cerimoniais, as leis dietéticas eram sombras de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, como a gente viu todo o ano passado, diz o seguinte: nós pela fé, Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10, já entramos no descanso de Deus. Vocês veem? Nós já entramos no descanso de Deus pela fé. E interessante, irmãos, que essa passagem de Lucas capítulo 6, 1 ao 11, o paralelo dela no Evangelho de Mateus é Mateus capítulo 12. Exatamente as mesmas duas passagens de sábado. Mas o que introduz Mateus capítulo 12? A passagem que nós lemos no culto, Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e encontrem sobre vocês o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês acharão descanso para vossas almas. E então começa a discussão do sábado. Vocês veem? Mateus é muito mais claro do que isso. Jesus está dizendo: eu sou o sábado. E em termos práticos, irmãos, isso significa que toda a nossa luta existencial de querer alcançar o favor de Deus, ela é inútil, ela é escravizante, e ela leva a nossa alma à maior fadiga de todas. E a gente nunca encontra a presença de Deus, a gente nunca encontra o descanso, a gente não encontra essa paz, esse shalom, esse amor da presença de Deus em nós. Como nós encontramos esse descanso? Hebreus capítulo 4, pela fé em Jesus. No momento que você crê, que você se rende a Cristo Jesus, que você experimenta a autoridade do Filho do Homem na sua vida, você entra no descanso de Deus e você cessa de tentar agradar a Deus pelas suas obras, e a sua alma enfim descansa. Irmãos, eu li dezenas de poemas, de poesias, de vários autores consagrados sobre esse tema do descanso. E nenhum deles, por mais que eles espremessem o intelecto genial deles, conseguiu achar resposta. Alguns diziam em suas poesias: não, minha alma só vai achar descanso quando eu fugir desse barulho da cidade e for para o campo. Não, minha alma só vai achar descansos mais radicais quando eu descer à sepultura e morrer. Minha alma só vai achar descanso quando eu realizar os meus sonhos, ou quando eu encontrar o amor da minha vida. Vocês veem, a graça comum e a revelação geral jamais podem revelar o nosso lugar de descanso. A revelação especial que a palavra de Deus nos diz: creiam em Jesus, descansem, encontrem o princípio do shalom, da paz, porque todos nós buscamos isso, não é verdade? Ao levantar e trabalhar, a única coisa que nós pensamos é quando vai chegar sexta e sábado para descansar. Ao nós juntarmos dinheiro, a gente quer viajar para descansar, e tudo isso é o nosso coração religioso dizendo: nós precisamos achar um lugar de descanso para nós. É toda essa nossa luta, e simplesmente pela fé em Jesus você encontra o propósito da sua alma e o eterno descanso do seu coração. Vamos continuar nosso texto, verso 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio da sinagoga. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu,
e a sua mão foi imediatamente restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam sobre si, sobre o que fariam a Jesus. Basicamente, o que Jesus está fazendo é o seguinte: é muito fácil falar que eu sou o Senhor do sábado, que eu sou filho do homem. Agora eu vou mostrar para vocês. O homem estendeu a mão, imediatamente ele ficou curado. E a grande pergunta que Jesus faz é: existe um dia específico para se fazer o bem ou o mal? Se a gente ampliar, se a gente esquecer um pouco do sábado, que era o dia proibido, Jesus está dizendo: existe algum momento proibido para a gente fazer algo bom para o nosso próximo? Será que eu posso salvar uma vida, ou simplesmente porque é o dia do sábado eu vou deixar ela morrer? Eu vejo alguém em cima de um prédio, ponto de se suicidar, eu digo: eu estou indo para a igreja agora, não posso ajudar essa pessoa. A grande pergunta é: existe algum momento, irmãos, para você fazer o bem, para você amar despretensiosamente o seu próximo, para você se entregar em amor, se entregar num serviço sacrificial a qualquer pessoa que seja, ainda que seja uma pessoa toda destruída, atrofiada? A resposta de Jesus é não. E a resposta de Jesus para nós é que a fé verdadeira, e o que os fariseus não tinham, é uma fé operosa. Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses, dizendo: agradeça a Deus porque a vossa fé ela é operosa, o vosso amor é abnegado e a vossa esperança é firme em Jesus Cristo. O apóstolo Tiago nos disse que a fé sem as obras ela não vale nada, ela é morta, ela é pior do que a fé dos demônios. Ou seja, uma pessoa que adentrou no descanso de Jesus é uma pessoa absolutamente laboriosa, é uma pessoa completamente trabalhadora para o reino de Deus. Não existe contradição nenhuma aqui, e aqui eu preciso fazer uma distinção entre ativismo gospel e uma fé operosa. No ativismo gospel, que a maioria de vocês, nos encontrávamos antes, a gente vivia de um lado para o outro, fazendo serviço para a igreja, de um lado para o outro, a nossa alma se exauria por completo, ou seja, nós não estávamos no descanso de Jesus Cristo, e nós estávamos tentando buscar o agrado de Deus para as obras, não é verdade? Se você for sincero com você mesmo, você ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazia parte do diaconato, limpava a igreja, fazia parte do louvor, ensinava, pregava, e a sua alma ia para o chão. E pior, a sua família ia para o chão, e tudo na sua vida desmoronava. Isso é ativismo gospel. Isso é antibíblico. Mas por outro lado, irmãos, uma fé genuína, uma fé que agora está descansada em Jesus, que sabe que Deus te aceita completamente por causa de Jesus e não pelos seus próprios esforços, é uma fé que te lança numa poderosa vida de boas obras diante de Deus. Não para tentar agradar a Deus, mas porque Cristo já agradou a Deus por você, e agora você vive dessa maneira simplesmente. Você vive como uma nova criatura, com novas vestes, com o novo vinho da nova criação. E a grande pergunta de Jesus para nós é: você está fazendo pouco caso das boas obras? Você está escolhendo momentos para fazer boas obras? Você vê uma pessoa em necessidade de uma palavra, de um abraço, de uma comida, de qualquer coisa que seja, e a nossa igreja, quando alguém traz dizendo: olha, tal família está precisando, no outro domingo nós já levantamos várias cestas básicas para ajudar essa pessoa imediatamente. Talvez você pense: é só levar para a igreja que a igreja resolve. Não, Deus está chamando você para fazer isso. É claro que você tem que trazer para a igreja, para nós como comunidade fazermos isso. Isso é uma marca da igreja, não é nosso papel principal, mas é algo que nós fazemos. Mas nós como indivíduos fazemos isso. O quanto você tem se dedicado ao reino de Deus, irmãos. Para citar Hebreus capítulo 4, ele diz o seguinte: pela fé nós já entramos no descanso de Deus. E depois no mesmo capítulo ele diz: esforce para se adentrar no descanso de Deus. Vocês veem? Existe o já e o ainda não. Nós já estamos no descanso, mas o descanso final e eterno só se dará no novo céu e na nova terra, quando Jesus voltar. Nós precisamos nos esforçar para entrar,
Porque senão ele disse, nós cairemos no deserto desse mundo, como Israel caiu no deserto lá da Palestina. Vocês veem, nós temos esses dois contextos aqui no sábado. Nós descansamos em Jesus, e esse descanso nos leva a dar as nossas vidas por completo, nosso tempo, nossos esforços, nosso suor, nosso dinheiro, nosso tudo aos pés de Cristo Jesus. Nós temos a tendência de cair no exato oposto. Antes eu estava no ativismo gospel, agora que eu entrei no descanso, que eu entendi que é pela graça, agora eu vou deitar numa rede espiritual e ficar lá para sempre. E essa rede vai cair e o inferno vai te abocanhar, porque isso não é estar debaixo da graça. O apóstolo Paulo disse: eu sou o pior pecador de todos, o menor dos apóstolos, mas a graça de Deus em mim não foi inútil, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Esta é a operosidade de uma fé bíblica e genuína, que não escolhe momentos, que não escolhe pessoas, mas que se entrega a todos em todos os momentos. Para encerrar, irmãos, só duas aplicações. Primeiramente, vocês repararam no nosso texto, o legalismo destrói o amor. O legalismo dos fariseus, que colocaram a lei acima das pessoas, destruiu o amor que a própria lei pregava para eles fazerem. A lei do Antigo Testamento não era legalista, ele dizia: ame o seu próximo, cuide do seu próximo, ame a Deus com todo o seu coração, não era algo meramente externo. E a tradição judaica interpretou isso de forma errada, e o legalismo destruiu o amor que era o propósito da lei. E se você está vivendo um legalismo, isso é muito fácil você saber. Você está amando as pessoas, e o legalismo ele destrói o amor, porque conforme você vai entrando no legalismo, você vai se sentindo superior às pessoas. Ou seja, se você se sente superior a qualquer pessoa, você começa a dizer o seguinte: eu não vou no culto hoje, quem vai pregar, eu sei mais de Bíblia que ele, eu não vou na escola dominical, eu já conheço o texto do Deuteronômio do 8 ao 14, do 14 ao 20, eu não vou na escola de oração, eu oro aqui em casa mesmo, eu preciso ir na escola de oração, eu não vou ajudar o meu próximo, eu não vou dar uma palavra. Aquele crente imaturo, novo convertido, nunca vai me ouvir, eu não vou aconselhar ele. Isso é o legalismo, irmãos. Isso é a própria religião da serpente. Isso está destruindo o amor na sua vida. A verdadeira fé cristã, ela te humilha ao ponto de você se sentir e você realmente é um nada, e ao se humilhar dessa forma, você entra na imitação de Cristo, conforme Paulo diz em Filipenses 2, e você dá a sua vida em serviço do próximo. Em último lugar, irmãos, para vincular com a nossa introdução, qual que é a autoridade que está dominante na sua vida nesse momento? Não venha me dizer que é Jesus Cristo se você não está amando o seu próximo. Não venha me dizer que é Jesus Cristo se você está tentando agradar a Deus pelas suas próprias obras religiosas. Não venha me dizer que é Jesus Cristo se a sua fé não é vibrante e operante, ela está num crescente diante de Deus. A autoridade na sua vida, confesse, diante de Cristo, é o pecado, é o seu coração enganoso, ou é a sua tradição religiosa, qualquer coisa, irmãos. Jesus está chamando todos nós: venham a mim, somente em mim vocês vão achar descanso para vossas almas, e aquele que vem a mim, não importa se está com a mão atrofiada, se está com demônio no corpo, se está paralítico, se está febril como a sogra de Pedro, eu não o lançarei fora. Aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Vamos orar.